E aí, galera, vamos para mais uma aulinha de biologia, reprodução humana. Essa parte de reprodução humana aí, então, é uma parte da fisiologia, né? Ficou combinado aí de eu dar essa aula para vocês. Vamos lá. Assunto super interessante, né? O aparelho reprodutor masculino. Então, primeiro de tudo, a gente tem que saber a anatomia. Muito importante a gente entender o caminho dos espermatozoides desde a sua produção até a ejaculação, né? Então, vamos seguir esse caminho. Então, os espermatozoides nos testículos, nos canais seminíferos, depois o próximo slide vai aparecer ali, são amadurecidos e armazenados no epidídimo. Daí, pelo canal deferente, ou ducto deferente, esses espermatozoides vêm até aproximadamente aqui, mais ou menos onde está o ducto ejaculatório, e recebem o líquido seminal. O líquido seminal é um líquido que vai proteger os espermatozoides, vai proteger não, vai nutrir os espermatozoides vão durar mais tempo lá no corpo feminino, né? No momento que o espermatozoide ele recebe esse nutriente, né, ele vive mais tempo, né? Então, daí tá, ele recebe o líquido seminal e vai receber o líquido prostático também. O líquido prostático produzido pela próstata é um líquido que vai proteger o espermatozoide da acidez, do pH ácido da vagina, certo? E aí, a gente tem aqui a uretra, né, que é o canal da ejaculação daí, certo, galera? E o órgão, o pênis, né? Então a gente observa que tem uma parte do pênis que é interna, é a raiz do pênis. Daí aqui é o corpo do pênis e a cabeça é a glande do pênis, que é recoberta por uma pele chamada prepúcio. O prepúcio é aquela pelezinha que pode ter em excesso, né? E pode causar uma infecção a partir disso, né? Que é chamada de fimose, né? Então, a cirurgia para fimose consiste em retirar, né, um pedaço dessa pele aqui. Bom, enfim, existe também um problema de os testículos não descerem, porque os testículos eles ficam estrategicamente localizados na bolsa escrotal, né, que fica fora da região abdominal. Por quê? A bolsa escrotal ela é fina, ela tem uma camada muito fina de gordura, então ela praticamente não retém calor, não tem um isolante térmico, então quer dizer que o testículo ele fica num lugar onde se perde mais calor. E a produção de espermatozoide, o funcionamento do testículo depende de uma temperatura abaixo da temperatura normal. Então algumas crianças podem nascer com o testículo interno, na região abdominal. Daí o que tem que fazer? Tem que ser feita uma cirurgia, é uma microcirurgia, uma coisa simples, só para puxar para baixo, certo? Criptorquidia é o nome desse problema, beleza? Então tá, mas isso é fácil de ser detectado, né? Apalpando o bebezinho ali já dá pra ver se tem os dois testículos. Se não tiver, daí tem tempo para corrigir isso, né? Até os 10 anos de idade. Bom, enfim. Daí existe também aqui, ó, né, nessa passagem, que o espermatozoide ele passa, né, testículo, epidídimo, canal deferente, canal ejaculatório, uretra. Vesícula seminal e próstata liberam líquidos junto aos espermatozoides, ou seja, o espermatozoide não passa pela vesícula seminal e nem passa pela próstata, né? Ele vai pelo canal ejaculatório, do canal ejaculatório para uretra. Ele recebe os líquidos dessas glândulas. Assim como também existe uma outra glândula chamada bulbo uretral, essa glândula, também chamada de glândula de Cowper, Cowper, só que é mais conhecida atualmente como glândula bulbo-uretral. Ela produz um líquidozinho, um fluido que vai funcionar para quê? A liberação desse líquido acontece antes da ejaculação, na excitação masculina, né? Isso vai lubrificar a uretra. Para que é importante lubrificar a uretra? Para a ejaculação, certo? Porque a uretra ela fica grudada muitas vezes, assim, ela fica grudadinha por restos da urina, assim, é meio meladinho, né? Então o que acontece? Esse líquido vai lubrificar toda, então assim, toda a uretra enquanto a excitação. Então você pode ver que durante a excitação, né, sai um líquidozinho lubrificante e também acaba ajudando na penetração também essa lubrificação. Certo, galera? Então tá, essa é a anatomia. Bom, daí observem que o epidídimo tem a função de amadurecimento e armazenamento do espermatozoide. Então, quer dizer o quê?
o epidídimo ele também está relacionado com a produção de espermatozoide. Por quê que ele está relacionado com a produção? Porque o amadurecimento, os espermatozoides, enquanto armazenados, eles vão amadurecendo. Então, na ejaculação, existem espermatozoides de diferentes idades, alguns mais maduros, alguns mais imaturos, né? Isso vai depender de por quanto tempo estiveram ali sendo armazenados. Os espermatozoides mais maduros, eles têm mais condições bioquímicas para a fecundação. Daí, na sequência, eu coloquei aqui a vesícula seminal, né, a glândula seminal, a vesícula seminal, que produz o líquido seminal, que é nutritivo, nutre os espermatozoides. Depois a próstata produz um líquido prostático, que tem função de proteger quanto ao pH. Certo, galera? Aqui, ó, a glândula bulboretral, ela produz o lubrificante da uretra, certo? E super importante a parte hormonal, né? Então, assim, na parte hormonal, na parte hormonal, a gente vai entender qual a função, né, dos hormônios, né? Como que os hormônios atuam aí no aparelho reprodutor masculino. Beleza, galera? Então, assim, ó, lembre-se que o testículo, ela é uma glândula mista, além de produzir espermatozoide, também produz hormônio, no caso a testosterona. Então, vamos lá. Então, aqui eu fiz um esqueminha, né? Então, aqui, ó, destacado em azul aqui, os hormônios e a flechinha significa o estímulo, né? O que que esse hormônio estimula? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos os testículos. Daí, nos testículos existem as células intersticiais, que eram conhecidas mais como células de Leydig. Então, eu coloquei aqui intersticiais de Leydig, os dois nomes possíveis, que a função é a produção da testosterona. Então, essas células produzem testosterona. E os túbulos seminíferos, no qual a função é a produção de espermatozoides, certo? Nos canais seminíferos. Nós temos cerca de 700 metros de canais seminíferos em cada testículo. Daí, existe a hipófise, como a gente vai falar dos hormônios. Então, existem os hormônios, o hormônio da testosterona, e existe também o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o ICSH, que é o LH. Na mulher chamamos de LH, hormônio luteinizante. E no homem, esse mesmo hormônio, ele recebe o nome de hormônio estimulante das células intersticiais, certo? Então, como é que funciona o estímulo? Então, funciona assim, ó. A testosterona, ela atua nos canais seminíferos, estimulando, né, o estímulo estimula os túbulos seminíferos na sua produção de espermatozoide. Lembrando que a testosterona também é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias do homem, que seria, né, barba, seria a voz mais grave, seria um desenvolvimento muscular e ósseo, né, um pouco mais do que no feminino, certo? Então, naturalmente, o homem tende a ter uma estrutura maior por conta da produção de testosterona, né? Isso seriam as características sexuais secundárias masculinas. Secundárias. Características sexuais secundárias. A primária é ter a genitália masculina ou a feminina. A secundária é que é, né, ter as outras características que surgem a partir da puberdade. Então, o pênis ele deixa de ser só uma mangueirinha de fazer xixi, por exemplo, e passa a ser um órgão reprodutivo. Ele aumenta consideravelmente de tamanho com a ação da testosterona. Certo, galera? Então tá. O FSH atua junto com a testosterona, junto com a testosterona na produção de espermatozoide. Então, olha só, a hipófise, ela secreta um hormônio que vai estimular a produção de espermatozoide lá no testículo, nos túbulos seminíferos. Ou seja, o FSH ele é considerado uma gonadotrofina. O que é uma gonadotrofina? É um hormônio que atua nas gônadas, ou seja, no testículo, na gônada masculina, e na mulher no ovário, que é a gônada feminina. E a produção de ICSH, pela hipófise, vai estimular as células intersticiais a produzirem testosterona. Então, uma baixa produção de testosterona pode não ser por conta do mau funcionamento das células intersticiais,
né? Pode ser por conta de uma baixa produção de ICSH. Beleza, galera? Que é o hormônio que estimula as células intersticiais. Então tá tudo certo com as células intersticiais, mas por que elas estão produzindo pouca testosterona? Por pouco estímulo, beleza? Então tem que tudo isso é analisado quando o homem está com uma baixa de hormônio e tal, né? Então para isso existem os endocrinologistas. Beleza, galera? Então olhando mais de perto e de outro ângulo aqui, ó, né, os testículos epidídimos, dá para ver que são duas vesículas seminais, uma próstata apenas. Então a vesícula seminal tem uma para cada canal deferente, certo? E daí ali é a glândula bulbouretral e a uretra. Então a gente vendo de outro ângulo. E aqui os túbulos seminíferos, olha só, dentro do testículo, os túbulos seminíferos. Lembra que eu falei que são milhares, centenas de metros, né? São 700 metros em cada testículo aproximadamente. E olha ali o detalhe, pegando um túbulo seminífero, como ele é por dentro. Bom, ali ó, tem as células de Leydig, estão vendo? Produzindo testosterona, que vai direto para a corrente sanguínea, daí ali dá para ver a irrigação sanguínea do testículo. E dentro do túbulo seminífero, as células, né, sofrendo meiose e tal, né, a gametogênese. Beleza? A ereção. Então, o pênis, ele tem basicamente o corpo cavernoso e o corpo esponjoso. O corpo esponjoso, ele está em volta da uretra, certo? Ele pulsa, faz pulsar o pênis na ejaculação, certo? E o corpo cavernoso apresentam cavidades que se enchem de sangue. Por que acontece isso? Porque aumenta, né, acontece uma dilatação da artéria peniana. Pode ver aqui ó, que está entrando muito mais sangue em vermelho, sangue arterial entrando no pênis, do que sangue venoso saindo do pênis. Então, se começa a entrar mais sangue por uma dilatação da artéria peniana, o que vai acontecer? Os corpos cavernosos se enchem de líquido, de sangue, e, consequentemente, o volume do pênis aumenta consideravelmente de tamanho, certo? Então, aumenta o volume. Então, assim, fica mais comprido, fica mais largo também, né, durante uma ereção, né? Então, são os corpos cavernosos que se enchem de sangue. Beleza, galera? E, aproveitando aqui, ó, tô vendo o canal deferente, então, assim, ó, existem aqui relacionado a ao pênis, à genitália masculina, dois métodos contraceptivos que a gente deve lembrar. A vasectomia, que consiste no corte dos canais deferentes, ou seja, o testículo continua produzindo tudo normalmente, continua produzindo espermatozoides, continua produzindo testosterona, né? Então não altera a atividade hormonal, só que o que acontece? Os espermatozoides eles não têm condições de chegar no resto das vias porque foi cortado o canal deferente. Lembrando que na cirurgia de vasectomia são dois cortezinhos, um do lado esquerdo, outro do lado direito da bolsa escrotal. Daí o médico puxa o canal deferente para fora, corta e amarra. Muitos cauterizam também, certo? Então, seria dessa forma que funciona a vasectomia. E a outra medida profilática, não, a medida, outro método contraceptivo seria o uso de preservativo, certo? Daí os espermatozoides ficam presos dentro da camisinha. Beleza, galera? Aparelho reprodutor feminino. Então, no feminino, nós temos aqui, ó, dois ovários, duas tubas uterinas, o útero e a vagina. A vagina é um canal, né? O canal de cópula, é o órgão de cópula feminino. O pênis é o órgão de cópula masculino. Então tá, os ovários eles também são glândulas mistas, produzem óvulos na sua função exócrina e produzem estrógeno e progesterona na função endócrina. Os óvulos, quando acontece a ovulação, os óvulos são liberados aqui no primeiro terço da tuba uterina, o terço distal da tuba, que chamamos, né? E os espermatozoides, eles devem percorrer todo esse trajeto até chegar aqui, certo? A tuba uterina é o órgão onde acontece a fecundação e também é o órgão onde acontece a segmentação, que é a primeira etapa do desenvolvimento embrionário. Daí a blástula, né, vai chegar no útero, ou seja,
zigoto, mórula, blástula, daí que chega no útero. A blástula, que é o blastocisto, se fixa na parede do útero, um processo chamado nidação, e daí dentro do útero, no endométrio, né, que é a camada interna do útero, o útero tem o endométrio, tem o miométrio, que é a parte muscular, e tem um revestimento externo, certo? Então assim, ó, endométrio, miométrio e ainda tem um revestimento externo. Mas o importante é o mio, que é músculo, músculo liso, e o endométrio, que seria essa camada que aumenta a vascularização com os hormônios estrógeno e progesterona em alta. Enquanto o estrógeno e progesterona estiverem em alta, o endométrio está bem irrigado. Durante toda a gestação, o nível de progesterona vai estar alto e o endométrio vai estar recebendo muito sangue para nutrir o bebê, certo? Lá no começo do ciclo menstrual, quando o endométrio começa a se desenvolver porque vai aumentando o nível de estrógeno, ele está se preparando para uma possível gestação, certo? Então ele vai se preparando, o endométrio vai irrigando, vai enchendo de sangue, vai aumentando a sua espessura. Daí ele fica pronto para receber. Se ele receber o feto, né, o embrião, daí o que vai acontecer? O próprio embrião vai manter alto nível de progesterona para que o endométrio continue bem irrigado durante toda a gestação. Daí o canal vaginal também vai servir como canal de parto. Certo, galera? Aqui nós temos alguns métodos contraceptivos. A laqueadura consiste no corte das tubas uterinas, certo? Então, assim, cortou as tubas uterinas, o ovário continua produzindo os óvulos, mas os óvulos eles chegam aqui e não tem como o espermatozoide chegar aqui devido a esse corte. Essa seria a laqueadura, certo? Que é processo cirúrgico daí. Geralmente se faz junto com uma cesárea. Faz a cesárea e aproveita e já faz a laqueadura. Daí o útero. Desculpa, no útero pode aparecer um método contraceptivo, que é o DIU, é o dispositivo intrauterina. O DIU, ele impede a nidação, certo? E também aumenta a mortalidade de espermatozoides que passam pelo útero na presença de um DIU. Existe também um dispositivo intrauterino hormonal. Daí ele atua daí nos hormônios. Daí é a mesma coisa que tomar pílula ou que tomar injeção contraceptiva, certo? Aqui, ó, no final da vagina, na entrada do útero, é possível colocar um dispositivo chamado diafragma. Junto com o diafragma deve ser usado um espermicida, um espermaticida, né? Que é uma substância que vai aumentar a mortalidade dos espermatozoides, certo? E atuando hormonalmente, diretamente, né, digamos que no ovário, impedindo o desenvolvimento do folículo, nós temos as pílulas anticoncepcionais, certo? Não só pílulas, como qualquer outro método anticoncepcional. Os anticoncepcionais, eles são basicamente hormônios femininos que a mulher toma ou recebe dosagens em injeção ou dispositivo intrauterino, né? Não o de metal é o que impede a nidação, então seria o hormonal, que ele vai liberando hormônios, também tem um implante na pele, né, que é tipo um chipzinho que também vai liberando hormônios, também tem um adesivo contraceptivo, né, que coloca na pele e vai liberando hormônios, certo? Né, mas as mais tradicionais seriam as pílulas anticoncepcionais. O que a pílula faz? A gente vai entender isso no ciclo. Então vamos lá, deixa eu ver como é que está o tempo da aula, tá? Então aqui visto de um outro ângulo, né, um ângulo mais de lado, assim, o útero por cima da bexiga urinária, aqui ó, o canal vaginal, os dois ovários, as tubas uterinas, vista totalmente de lado, ó, a bexiga urinária, canal vaginal, o útero, certo? O ovário aqui, ó, daí a tuba uterina ali, assim, ó, beleza? A genitália feminina é muito difícil ser cobrada, né? Mas a gente tem os grandes lábios são queratinizados, então tem pelo nos grandes lábios. Daí assim, ó, os pequenos lábios eles já não têm pelo, já não é uma pele queratinizada, é uma pele rica em glândulas mucosas, né? Para umedecer. Esse é o canal uretral, né? A abertura uretral, na verdade, por onde sai o xixizinho.
a abertura vaginal, que é a abertura onde será introduzido, né, por onde acontece a penetração, né, a cópula. O clitóris, que é um órgão que está relacionado principalmente ao prazer feminino, né, é a glande do pênis e o clitóris feminino. Certo, galera? E essa é a genitália feminina. No ciclo menstrual, que é a parte mais importante aí da reprodução humana, né, na parte feminina. Então nós temos o ovário, a gente observa os folículos primários, as mulheres já nascem com um número determinado de folículos, é suficiente para a vida inteira sexual dela, né? Quando ela entrou na menopausa não foi por falta de folículo, foi por quê? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, os nossos hormônios eles vão produzir, vão, vão diminuindo em quantidade, né, a produção não só na mulher, no homem também, e não só dos hormônios sexuais, de maneira geral, né? A gente vai definhando, assim, né? Então lá pelos 45, 50 anos de idade, a mulher ela começa a chegar perto do limite hormonal para que aconteça todo o desenvolvimento do folículo com ovulação. Então o que acontece? Então vai baixando hormonalmente, né? Até o ponto de não ter mais maturação. Só que daí, sem a maturação do folículo, cai drasticamente também estrógeno e progesterona, né? Cai drasticamente de uma hora para outra. Então também a mulher sofre por um período de adaptação ali, né? Dessa baixa total hormonal. Foi uma vida inteira, desde a puberdade, passando pelos ciclos, né? Todo mês, né? Então foram muitos ciclos e, consequentemente, de uma hora para outra para, então existe uma readaptação. Então, o que acontece durante a ovulação? O folículo primário ele vai começar a se desenvolver por conta do hormônio folículo estimulante, que é produzido lá, né, secretado lá pela hipófise, e que atua como uma gonadotrofina na gônada feminina, que é o ovário. Ele estimula o desenvolvimento do folículo e o folículo, por sua vez, tem células que produzem estrógeno, daí o nível de estrógeno aumenta. Daí, ó, à medida que o folículo vai ficando grande, o nível de estrógeno no sangue vai aumentando também. O estrógeno estimula a hipófise a secretar o LH estimula a ovulação. Tá vendo aqui, ó? E o LH vai fazer as células foliculares se transformarem em células lúteas. Daí o folículo se transforma em corpo lúteo. E o corpo lúteo vai produzir dosagens muito altas de progesterona. Então, assim, ó, o corpo lúteo, por conta do LH, de estímulo do LH, começa a produzir progesterona. Beleza? Então, assim, foi essa sequência dos 4 hormônios. Então, vamos ver no próximo slide aqui, ó. Então, aqui está o ovário, né? Então, eles estão mostrando ali, ó, o folículo em crescimento. E olha o que acontece com o nível de estrógeno no sangue. Ou, desculpa, aqui, ó, o nível de estrógeno no sangue aqui, ó. Junto com o crescimento do folículo, ó, vai aumentando o nível de estrógeno. Quando o nível de estrógeno atingir um pico aqui, olha o que acontece com o LH, vai lá em cima. Mas por que que o folículo se desenvolveu? Por causa do FSH, olha ali, ó. Nos primeiros dias do ciclo, a mulher ainda está menstruada, mas o nível de FSH aumenta e, consequentemente, um folículo começa a se desenvolver. Esse folículo em desenvolvimento, ele produz estrógeno que estimula o LH, a produção de LH pela hipófise, tá vendo? Daí vai lá em cima, ó, tá vendo? Ó, olha o nível de estrógeno, olha o nível de LH. Coincide, né? Então tá. Outra coisa que o estrógeno faz é estimular o desenvolvimento do endométrio, lá no útero. Tá vendo? Ó, isso aqui é a parede do útero. Começa a ficar mais irrigada, ele começa a ter multiplicação celular, começa a aumentar, certo? Por estímulo do estrógeno. E existe mais um efeito do estrógeno, ele inibe o desenvolvimento dos outros folículos. Então o que acontece? Quando tem um folículo desenvolvendo, os outros ficam fortemente inibidos. É aí que entra a pílula. Se a mulher começa, desde o primeiro dia que ela ficou menstruada, começa a tomar dosagens hormonais, estrógeno e progesterona, né? Mesmo produzidos, mesmo sintéticos, como que eles atuam? Eles inibem o desenvolvimento de folículos. Por quê? Porque os folículos entendem que já tem um folículo se desenvolvendo, por isso que eles estão inibidos. Só que não é um folículo que está produzindo o estrógeno, é a mulher que está tomando o estrógeno, né? Então, como está com dosagens altas de estrógeno já nos primeiros dias, né? Então, mesmo que aumente o nível de folículo estimulante, o estrógeno já está inibindo o desenvolvimento do folículo.
Então, consequentemente, não vai ter ovulação. Sem ovulação, não tem gameta, não tem gestação. Certo? Então tá. Logo após a ovulação, graças ao pico de LH, acontece a ovulação. E o LH, ele altera o folículo. Então, a primeira fase é chamada de folicular e a segunda fase é chamada de fase lútea, que é quando o LH em alta estimulou o folículo a se transformar em corpo lúteo. Daí o corpo lúteo vai produzir progesterona. Olha o que acontece com o nível de progesterona logo após o pico de LH. Beleza, galera? Então o nível de progesterona aumenta, fica alto e o endométrio, consequentemente, fica bem irrigado. Com a queda dos hormônios estrógeno e progesterona, o útero começa a descamar, pode vir acompanhado de um desconforto, assim, até de dor, isso aqui é a cólica. Né? Essa queda hormonal também dá um desconforto emocional. Qualquer tipo de alteração hormonal causa um desconforto emocional no indivíduo, seja do sexo masculino ou feminino, certo? Mas a mulher, ela tem dentro do ciclo menstrual, essa diferença de hormônios, né, muito grande. Eles ficam variando dentro desses 28 dias, digamos assim, que seria o ciclo menstrual, né, do vestibular, que é bem regulado. Beleza, galera? Então é isso aí. Os anticoncepcionais evitam o desenvolvimento do folículo e, consequentemente, não ocorre a ovulação. Daí, um esqueminha aqui, né? Ó, qual é o hormônio que estimula o desenvolvimento do folículo? Hormônio folículo estimulante. O folículo, por sua vez, produz qual hormônio? Estrógeno, que estimula o desenvolvimento do endométrio e estimula a hipófise a secretar o hormônio que estimula a ovulação. Então, olha só, o estrógeno estimula a hipófise a secretar o LH, que é o hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante estimula a ovulação e a formação do corpo lúteo, que vai produzir qual hormônio? A progesterona. Né? A progesterona estimula o desenvolvimento do endométrio, mantém o endométrio vivo e, por acaso, se acontecer a queda da progesterona, daí vai acontecer o quê? A menstruação. E se não cair a taxa de progesterona, é porque a gonadotrofina coriônica, que é produzida por células do embrião, vai manter o corpo lúteo vivo por mais tempo. Ou seja, o corpo lúteo ele não definha, então ele continua produzindo progesterona. Né? Mas por que está acontecendo isso e da onde vem esse hormônio gonadotrofina coriônica? Vem do embrião. Então, se a taxa de progesterona não cair, né, continuar em alta, é porque vai acontecer uma gestação. Já está acontecendo a gestação. Esse hormônio aqui, a gonadotrofina coriônica, é aquele hormônio que é detectado no exame de sangue ou de urina, né, no teste de gestação. Certo, galera? Então é isso aí. Essa foi a aula 20, né, do professor Denis, e nós temos ali no Estudos uma listinha para a gente praticar. Valeu, até a próxima.